querido e amado, confiamos neste momento a vida do pastor Reginaldo nas tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor é de usar, Senhor, a boca dele, a vida dele, Senhor, para ministrar os nossos fala, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. E não o que nós queremos ouvir, mas, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, nos nossos corações, ó Deus, o Senhor conhece, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não foi a última trombeta. Amém? Amados. Uau. Todo problema. Desligado, hein? Alô? Peguei aqui. Acho que eu tenho um problema na voz. Quando eu vou. Pode ligar aqui? Amém? Amém? Todo mundo acordado? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém? Amados, é muito bom nós estarmos aqui. Devemos louvar ao Senhor, sabendo que somos um Deus que nos ama. Eu gostaria de aproveitar e estar lendo com os irmãos, aqui em Efésios. Já vou convidar os irmãos a se colocarem de pé. Efésios capítulo 5. Versículo 18. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus, ela fala da seguinte maneira: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai santo, queremos, meu Deus, agradecer-te, Pai, porque tu tens misericórdia, Pai, tem tido misericórdia, Pai, da nossa vida, Pai, e pedir nesta noite, meu Deus, que a tua palavra, Pai, ela venha, meu Deus, ao nosso coração, meu Deus, para nos capacitar, meu Deus, a te servir melhor, para nos capacitar, meu Deus, a te buscar cada vez mais, ó Pai, para transformar aquilo em nós, meu Deus, que é necessário ser transformado, Pai. Que o Senhor nos encha, Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai, que a nossa vida, meu Deus, venha transparecer, ó Pai, venha refletir, meu Deus, o caráter de Cristo, ó Pai. Esse eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Tomara pode sentar-se. Amém? Irmãos, Paulo, ele um pouquinho antes, ele começa a falar sobre sermos imitadores de Deus, como é que devemos viver, e um pouquinho antes de eu ler esse versículo, ele fala que nós devemos andar de uma maneira prudente, com sabedoria, e ele diz que para isso nós precisamos buscar saber, conhecer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí na sequência ele diz para nós não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas nos enchermos do Espírito. Por que Paulo fala que nós precisamos ser cheios do Espírito? Pergunto eu, será que ele está dizendo que é uma opção ser cheio do Espírito? Será que é ser cheio do Espírito? Para muita gente, no meio cristão, no meio evangélico, será que a maioria das pessoas pensa sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo? Será que é simplesmente uma experiência de sobrenatural? O que será que Paulo está querendo dizer com ser cheio do Espírito Santo aqui? Não os embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meu amado, na realidade, se a gente pular para Gálatas fala o seguinte, que nós devemos
andar, se nós tivermos, nós podemos andar segundo o Espírito, nós podemos andar segundo a carne. Vai depender daquilo que a gente vai escolher para a nossa vida. Aqui em Gálatas, capítulo 5. Versículo 16, Paulo diz o seguinte, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não passais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, eu estou falando um pouquinho sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, que Paulo está falando aqui. E eu peguei esse gancho aqui em Gálatas, porque Gálatas fala uma ideia semelhante, que é andarmos no Espírito. Nós podemos andar de duas maneiras na nossa vida. A gente pode andar no Espírito ou na carne. Nós vamos escolher como que nós queremos andar. Só que Paulo está dizendo o seguinte, que se nós andarmos segundo a carne, nós vamos produzir aquelas obras da carne. Na verdade, a carne vai dominar sobre a nossa vida. Quando ele está falando de carne, não é natureza pecaminosa. A gente já viu isso quando eu estava estudando. É natureza pecaminosa. A inclinação humana é para o pecado. O ser humano ele é inclinado para o pecado. Infelizmente, nós temos essa natureza. E depois que nos convertemos, passamos a ter quem habitando dentro de nós? Espírito Santo de Deus. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora nós temos dentro de nós duas naturezas que lutam entre si. Nós temos a nova natureza criada, somos criados em Cristo Jesus, recebemos a Jesus Cristo, temos Ele no nosso coração, na nossa vida. Mas, apesar de termos essa nova natureza, agora temos a opção, queremos servir a Deus, pelo menos deve ser assim, né? Queremos agradar a Deus, queremos caminhar segundo a sua palavra, mas infelizmente a gente ainda tem o velho homem, a velha natureza, que ela ainda não foi totalmente aniquilada. Eu pergunto aqui, quem depois que se converteu nunca mais pecou na vida? Alguém aqui? Nunca ficou chateado com o irmão? Nunca teve problema? Quem nunca teve... Quem é casado? A maioria, né? Fala a verdade, depois que você se converteu, família, né? Servindo a Deus, nunca mais tiveram problema de relacionamento, verdade? Amém? A gente sabe que não é assim, por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. É lógico. E quanto mais nós dermos lugar ao Espírito na nossa vida, mais lugar ao controle do Espírito Santo sobre a nossa vida, mais ele vai dirigir a nossa vida. Por isso que fala, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não está sobre a lei, não está sobre condenação. E Paulo, quando ele chega aqui, ele faz um contraste. Ele faz uma comparação bem superficial. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bebam do Espírito, se enchem do Espírito. A ideia é para você pensar, quem já viu alguém que está embriagado? Eu já tive oportunidade de ver tanto familiares como pessoas conhecidas bêbadas, embriagadas. Como é que é uma pessoa embriagada? Você já viu que às vezes tem pessoa que quando ela passa normal, ela é meio quietinha, tipo, às vezes o camarada bebe, e aí ele fica meio fora do estilo, você nem conhece a pessoa, por quê? De repente ele faz coisas que no estado normal, olha, foi normal, no estado normal ele não faria, não é verdade? A pessoa, tem gente que fica engraçadinho, né? Fala bobeira, né? Coisa que se ele tivesse sóbrio, ele não teria coragem. Por quê? Porque o álcool ali está
dominando a pessoa, ela perde o controle das suas ações. Eu não vou falar que totalmente, mas às vezes ela é dominada pelo algo e isso leva ela a agir de maneiras que normalmente ela não agiria. Então Paulo faz uma comparação, do mesmo jeito que uma pessoa que é influenciada pelo algo vai agir de uma maneira, tá? Uma pessoa também que ela está cheia do Espírito, ela também vai agir de uma maneira. Não é verdade? Ela vai agir de uma maneira diferente. Então será que ser cheio do Espírito é só a pessoa que tem aquele momento que ela sentiu alguma coisa? Será que é só isso que é ser cheio do Espírito? Será que é isso que Paulo está falando? A ideia de ser cheio é ser dominado, possuído ali, não possuído no sentido de possessão, tá? Mas é o Espírito Santo, ele poder agir em plenitude na nossa vida. Nós temos a nossa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. E isso vai causar algumas coisas dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração. A plenitude do Espírito Santo, ela não vai fazer a gente se tornar mais orgulhoso, ela não vai fazer a gente achar que é melhor. Por exemplo, se uma pessoa falar assim, não, eu sou batizado, eu sou cheio do Espírito Santo, eu isso e aquilo, mas a pessoa orgulhosa, ou arrogante, tratar os irmãos com superioridade, ou se achar mais santo, porque de repente foi usada por Deus, meu amado, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz um pouquinho antes, lá quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que pode ao mesmo tempo o Espírito Santo estar agindo em poder, em plenitude na vida da pessoa, e a vida da pessoa está manifestando algo que não tem nada a ver com o Espírito Santo? Porque quando nós lemos em Gálatas, ele diz o quê? Que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem gente que tem aquela ideia, não, o Espírito Santo toma assim, a gente perde o controle, mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio também. Como que a pessoa perde o controle? Não, o Espírito Santo não nos leva a agir de maneira leviana, o Espírito Santo não nos leva a nos acharmos superiores, melhores, pelo contrário, o Espírito Santo ele vai produzir um caráter diferente em nós. Por isso que eu uma vez estava lendo um livro, achei muito interessante, um pastor escrevendo sobre esse assunto, e ele era um pastor batista, e aí a igreja que ele congregava era uma igreja mais tradicional, e ele teve lá a sua experiência, né, com Deus, mas ele falou que algumas coisas que ele tem como convicção, e eu partilho desse posicionamento dele, e ele diz o seguinte: eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela não vai ter amor pelas almas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela vai buscar glória para si ou vanglória, ou vai se achar melhor que os outros. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pessoa cheia do Espírito Santo, ao mesmo tempo que está cheio lá, aparece na igreja, sei lá, fala em mim, qualquer coisa aí que a pessoa acha, mas ela não perdoa. Irmão, eu não acredito que essa pessoa está cheia de Espírito Santo. Como é que pode? Parece que são coisas opostas, não tem como. Como que o Espírito Santo está agindo em plenitude e a pessoa não se sente incomodada com o pecado ou com coisas que não agradam a Deus? Então ele coloca algumas coisas. Eu creio que sim, mas eu creio que a ação do Espírito Santo, quando é em plenitude, ela começa a trazer transformação no coração e na vida da pessoa. Gera humildade, gera desejo de louvar, de adorar, de servir a Deus. Nós temos o contrário, porque o álcool ele desumaniza a pessoa, mas o Espírito Santo ele faz a pessoa ser parecida mais com Cristo. Não faz ela ser parecida mais com. Tem gente que é nossa. Não, meu irmão, o Espírito Santo, a juventude vai nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Ele não veio para estar em nós, para nos adaptar, para nos levar, para nos conduzir cada vez mais a Deus, para que Deus seja glorificado, para nos levar a glorificar Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele vai trazer transformação. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. O Paulo fala aqui, ele fala do imperativo. Enchei-os, é uma ordem. Deus espera. Ser cheio do Espírito Santo, meu amado, não é só para alguns, é para todos. Porque isso aqui é palavra da igreja. Enchei-os do Espírito Santo. Enchei-os. Recebam cada vez mais a ideia. É interessante, aqui no português fica um pouco como é que eu posso falar? Pega um pouco a ideia, mas
a ideia de encher tem dois sentidos. Por exemplo, se você enche, tem uma coisa que você enche e ela fica cheia, né? E é uma coisa, por exemplo, Jesus mandou ali só encher a talha d'água. Encheu, está cheia, era aquilo que ele queria que fizesse. E foi uma vez só que Jesus mandou acontecer aquilo lá. Agora, a ideia aqui seria: continue ou deixe-se encher do Espírito Santo continuamente. É uma coisa que não acaba. Não é encher uma vez e acabou, está cheio para sempre. Não existe isso. Mesma coisa que esse copo. Ele se esvazia. Por isso que a ideia, o original, o verbo encher, ele está falando assim: deixe-se encher do Espírito Santo numa ação contínua. Não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou, e a pessoa se foi cheia por resto da vida. Não. Ela tem que ser, sempre estar se enchendo. Essa é a ideia do texto. Continue se enchendo do Espírito Santo. Continue realmente recebendo do Espírito Santo na nossa vida. Porque eu acho que se a pessoa não ora, ela não lê a Bíblia, ela não busca a Deus, como que ela pode, uma vez, né, que ela leu, pronto, não precisa mais ler a Bíblia? Será que é assim? Não é. A gente tem que ler, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. Então a ideia é: deixem-se encher, ou encham-se continuamente do Espírito Santo na vida de vocês. E essa é uma ordem. Por quê? Porque Deus espera que isso aconteça na vida de cada um. Ser cheio não é o tanto que nós temos do Espírito, mas é o tanto que o Espírito tem de nós. O quanto que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Qual é a liberdade que Deus... A gente ouve muitas vezes o pessoal falar na igreja assim, né? Da liberdade ao Espírito. Como assim da liberdade ao Espírito? Será que a gente às vezes fala, mas nunca vamos pensar o que significa isso que ela está falando. O que é dar liberdade? O que é permitir? A ideia não é como você fala: Deus, o Senhor pode usar a minha vida o tanto que você quiser. Tanto que você quiser. Se o Senhor quiser. Nós podemos ser pouco usados, muito usados. Nós podemos ter uma comunhão maior com Deus, uma comunhão menor com Deus. Vai depender de quanto tempo a gente vai investir, de quanto a gente vai... vou dar um exemplo. Não tem pessoas que às vezes desenvolvem uma amizade muito forte e a pessoa consegue ficar por horas conversando. E tem gente que às vezes tem amizade, mas não é assim tão amizade. Isso é natural. Tem pessoas que você... Então, o que vai fazer com que você tenha uma comunhão maior com Deus, um conhecimento maior de Deus, ou que você seja mais usado por Deus? Vai depender do tanto a gente permitir Deus agir na nossa vida, ser presente na nossa vida. Vamos pensar: se a gente falar assim: Deus, o Senhor tem porta aberta na nossa vida, para fazer o que o Senhor quiser, na intensidade que o Senhor quiser. Já parou para pensar? Você crê, meu irmão, que Deus quer te usar uma intensidade maior do que Ele está usando ou do que Ele já usou? O que vocês acham? Eu creio. Agora, isso daí vai depender não de Deus em si, porque o que depende de Deus, Deus quer encher, Deus quer abençoar, Deus quer derramar, Deus quer usar. Vai depender de nós. Vai depender do quanto nós vamos desejar isso, do quanto nós vamos querer realmente nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos a Deus, estarmos dispostos a deixar Deus agir na nossa vida. E não é uma coisa que se cria. Tem gente que acha que se pode manipular a Deus, o poder de Deus. Você está vendo, uma pessoa falou para a Vivi uma vez que pregou num lugar, e a pessoa falou assim para ela, talvez a boa intenção, ela pregou tudo mais, uma pessoa conhecia ela no Brasil, tudo, e aí pregou tudo, aí a pessoa estava dirigindo, tomou o microfone e falou assim: olha, agora, né, vou chamar todo mundo aqui à frente para a gente orar. E aí tudo bem, amém. E aí ele fala para Vivi: agora, só que é lógico, não alto assim, né? Baixinho. Ai, que poder de Deus descer. Meu amado, nós não. Talvez foi a boa intenção. A pessoa vai falar: não, você vai orar, você vai com a mão, todo mundo vai ficar ali, né? Pode até mexer com o emocional. Não estou falando que isso é errado, porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas a questão não é isso. Deus, meu amado, Ele que age, a gente não manipula isso. É Deus que faz isso. Eu não posso encher ninguém. Posso pregar, mas eu não tenho condição de encher você com o Espírito Santo, nem você a mim. Quem enche é Deus. E é eu permitindo Deus agir na minha vida. Eu estar buscando, eu estar orando, eu estar lendo a palavra de Deus. Nós não criamos o poder de Deus. Ninguém cria o poder de Deus. Deus ele age. Agora nós podemos ser instrumentos. Através da nossa vida, outras vidas podem ser despertadas. Outras vidas podem ser atraídas
Outras vidas podem desejar aquilo que estão vendo na nossa vida. De Deus, isso sim. Mas achar que somos nós que conseguimos fazer com que algo aconteça na vida de alguém, não, meu amado, é Deus quem faz. A gente pode até contribuir, mas quem vai fazer a obra é Deus. Aquilo que Paulo diz: eu plantei, a palma regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus. Então a ideia aqui é por que ser cheio do Espírito Santo? Por que, meu amado? Quando nós vemos lá em Gálatas, Paulo está dizendo o seguinte: que se nós andarmos segundo o Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. O que significa isso? Digo, porém, andar no Espírito jamais satisfaria a concupiscência da carne. A ideia é o quê? Que se o Espírito Santo estiver guiando a nossa vida, nós estivermos sendo cheios do Espírito Santo, quanto mais cheios do Espírito Santo, meu amado, menos nós vamos estar propensos a pecar, a errar, a cometer coisas, ou dar liberdade para a nossa carne agir. Por isso que ele faz um contraste lá em Gálatas entre as obras da carne e as frutos do Espírito. Ele diz: as obras da carne é isso daqui, ó. Se a carne estiver no controle, se a carne estiver dominando, é isso aqui que pode surgir de nós, através da nossa vida. E ali não é o diabo não, viu, amados? Tem gente que fala: tudo é o diabo. Olha, o diabo ele quer culpar o negócio. Mas tudo tem gente que quer culpar o diabo. Mas tem coisa ali que ele está falando que não é o diabo. É a natureza pecadora do ser humano. O diabo ele só ajuda, né? Ele só incentiva, né? Mas o ser humano ele já tem uma tendência a pecar. Porque pecou lá no Jardim do Éden, ninguém nasceu mais perfeito. Mas Paulo ele diz o seguinte: agora, se nós realmente estivermos andando no Espírito, é outra coisa que vai ser produzida através da nossa vida, que é o fruto do Espírito. Já parou para pensar aqui que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São características de alguém que anda com Deus, de alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, de alguém que manifesta esse tipo de atitude no seu viver. Por isso que o ser cheio do Espírito Santo é necessário, né, para vivermos uma vida que agrada a Deus, para vivermos uma vida em santificação. Então quer dizer que só quem é cheio? Não, a pessoa tem o Espírito Santo. A ideia de ser cheio não é só ter, mas é permitir que ele haja uma intensidade maior na nossa vida, ter um controle maior sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Aquela ideia que Paulo diz em Romanos também, que se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então somos filhos de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo só pode guiar aquilo que Paulo tem um controle sobre a vida. E ser cheio, o Espírito Santo tem um controle maior sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, você vai ver dois cristãos que amam a Deus, que são realmente salvos, mas às vezes você não vê, por exemplo, um cristão que às vezes ele é mais piedoso do que o outro, é mais compromissado com Deus que o outro, às vezes é compromissado, mas isso daqui, a intensidade dele é maior. Um exemplo, um cristão de repente ele gosta de evangelizar, ele vai evangeliza, ele fala de Deus, né? E ele faz com prazer, mas tem outro que ele faz os dedos, se deixar ele vive isso. Por quê? Porque a intensidade que o Espírito Santo usa na vida de um é maior do que na vida do outro. Não é porque o Espírito Santo faz diferença, não é o Espírito Santo, mas é a pessoa. Aquele que busca, aquele que permite Deus agir, Deus vai agir. O tanto que Deus vai agir na sua vida vai depender do tanto que você vai buscar. Por isso que Jesus fala: se alguém pedir o Espírito Santo a Deus, Deus não vai negar. Não é verdade? Se a pessoa pedir: Deus, eu quero realmente ser cheio, eu quero realmente estourar a plenitude da minha vida, meu irmão, você acha que não é isso que Deus quer fazer? Será que Deus não deseja fazer isso na nossa vida? Lógico que Deus quer. Tanto é que Ele dá uma ordem para nós aqui. Paulo dá uma ordem: cheios, né? Aí nós temos que pensar: poxa, como é que isso pode acontecer na minha vida? Já sei, eu vou lá naquela campanha de oração. Não é questão de uma campanha de oração, não é isso que vai fazer a diferença, meu amado. Não é isso. Porque a pessoa pode ir, porque às vezes ela está buscando uma fórmula mágica para isso. E não é dessa maneira. A pessoa tem que estar orando, tem que estar buscando na palavra, tem que estar. Por quê? Porque não está desassociado. Palavra e oração ficam muito juntos. Lembra que quando os apóstolos
eles decidiram cuidar da pregação, porque tinha as necessidades físicas da obra lá, que eles falaram, olha, eles colocaram instituído de diaconato, porque eles falaram assim, não é bom a gente deixar o ministério da palavra e oração. Eles entenderam que a prioridade para eles ali que estariam conduzindo o povo era palavra e oração. Palavra e oração. Então, uma das coisas que vai fazer a pessoa realmente ser cheia do Espírito Santo é palavra e oração. Ser uma pessoa da palavra, uma pessoa que tem a sua vida ali, ó, firmada, que busca, que lê, que medita, e oração. Quando a gente ora, nós falamos com Deus, não é verdade? Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Ou não é assim? É lógico que Deus pode falar de outras maneiras. Deus pode falar de muitas outras maneiras. Mas tem gente que quer que Deus só fale de outras maneiras, ele não quer ler a Bíblia. Amado, eu sei que Deus pode falar de outras maneiras, mas lembre-se que o diabo também pode imitar a Deus. Gente, Deus pode falar de muitas maneiras. Agora, aqui, ó, não tem como. A não ser que a pessoa distorça o significado. Mas essa revelação já está selada, já está completa, não tem como. Aqui é Deus falando conosco, através daquilo que foi registrado. Então, quanto mais a pessoa ela se aprofunda na palavra, quanto mais ela ora, mais ela vai ter comunhão com Deus, mais ela vai sabendo o que Deus quer para a vida dela. Não é verdade? Mas ela vai se enchendo, mais ela vai se alimentando de Deus ali na sua vida. E aí mais Deus vai poder agir na vida dela. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Quanto mais a pessoa ouve a palavra de Deus, quanto mais a pessoa crê na palavra de Deus, quanto mais a pessoa tem contato com a palavra de Deus, mais ela vai tendo fé em Deus, mais ela vai crendo em Deus, mais ela vai acreditando naquilo que Deus diz que é para ela, mais ela vai buscar a Deus, porque é verdade, está escrito. Isso é verdade, está escrito. Deus diz que é para mim, eu creio, vou buscar isso na minha vida, vou orar mais no Senhor, vou meditar mais na sua palavra, vou pôr mais em prática ainda, porque a Bíblia fala não só para meditar, mas para praticar também, para não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Às vezes a pessoa acha assim, não, que para ser cheio do Espírito Santo não precisa de Bíblia, basta alguém pôr a mão e pronto, e Bíblia nada. E não é verdade isso, meu amado. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que adentrar no nosso coração cada vez mais. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Como é que o Espírito Santo pode agir em plenitude e usar a nossa boca para falar algo se o nosso coração não tem nada de palavra de Deus? O que vai sair? Vai sair nada. Vai sair nada. A boca fala porque está cheio o coração. Da abundância do coração, fala a boca. Então nós vamos ter que nos encher. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, também temos que ser cheios da sua palavra. Sabe por que tem tanta... É triste, mas sabe por que tem tanta aberração teológica no meio cristão? Mas se a gente começa a estudar um pouquinho a Bíblia, e graças a Deus, louvo a Deus porque Deus tem dado a oportunidade de estudar, e o desejo do meu coração é poder ajudar as pessoas a conhecer. Eu não sei tudo, tem gente que sabe muito mais do que eu, mas o que eu sei, se Deus me der graça, eu quero passar para a igreja, para os irmãos, né? E aquilo que Deus vai acrescentar na vida dos irmãos, eu sei que também vai abençoar a minha vida, né? E a gente vai aprendendo junto a palavra de Deus. Por quê? Porque tem tanta coisa esquisita, meu irmão, que aparece no meio cristão, que não tem nada a ver com a Bíblia. Ou às vezes até tem, mas de maneira errada. De maneira errada. Por exemplo, tem gente hoje, sei lá, fazendo culto, trazendo as cerimônias do Antigo Testamento. Tem gente colocando objetos de arte, a arca da aliança, meu amado. A arca que simboliza a presença de Deus. Então Jesus é o quê? O Espírito Santo é o quê? Então voltando para trás, ao invés de os sacrifícios apontarem para Cristo, agora Cristo está apontando para os sacrifícios. E aí todo mundo lá glorificando e exaltando e tudo mais. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Falta de conhecimento bíblico. Não é verdade? Às vezes a pessoa até tem aquele momento, mas falta de realmente se encher da palavra. Aí começa a aparecer umas coisas esquisitas no meio cristão. Aí a vida cristã
se resume a cerimoniais, a rituais, ou a simplesmente estar dentro do prédio, ouvindo alguém falar, e a vida cristã é mais do que isso. É aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, não só aqui dentro, mas lá fora, a maneira como nós vamos servir a Deus, a maneira como Deus vai se manifestar através da nossa vida, aquilo que as pessoas veem, o amor de Deus se manifestando em nós, através de nós. Mas para isso precisa conhecer. Precisa conhecer. Para ser cheio do Espírito Santo, também tem que ser cheio da palavra dele. Também tem que ser cheio de desejo de estar orando. Porque uma das consequências, olha só, aqui em Efésios é o seguinte, ó. Mas cheios do Espírito, falando entre vós, os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Presta atenção, meu amado. Paulo diz, cheios do Espírito, e na sequência ele diz o quê? Falando entre vós os salmos, nos edificando através dos salmos. Os salmos ali está citando os salmos mesmo, os hinos, os cantos espirituais. Paulo está falando da comunhão na adoração, onde ali, meu amado, eu vou ser usado por Deus para edificar a vida do meu irmão, seja através de uma palavra que eu fale, seja através de um salmo que nós lemos, um texto bíblico, ou da comunhão que nós estamos tendo ali na adoração. Então, uma das consequências do ser cheio do Espírito Santo é a igreja ter comunhão. Ter comunhão. Qual era a igreja no Novo Testamento que manifestou a maior quantidade de dons espirituais? Quem sabe? Porque assim, Paulo fala que eles fizeram fábricas de dons. A igreja de Corinto. E era a igreja mais assim, abençoada em questão de manifestações de dons. E Paulo disse que aquela igreja era cheia, não era? Do Espírito Santo. Não disse que era uma igreja muito espiritual. Foi isso que Paulo falou? O que Paulo falou daquela igreja, irmãos? Eles eram carnais. Por quê? Porque eram apenas manifestações exteriores. Isso aí pode acontecer. Não é verdade? Eram manifestações exteriores. Dom é dom, é dádiva. Deus ele pode usar. Deus pode usar. Eu tenho um irmão que foi infeliz na ilustração. Ele quis falar que Deus usa qualquer um. E lembra da história de Balaão? Da mula de Balaão? Aí ele vai lá, estava na ilustração. Aí era o pastor José e o pastor Osmar. Ele não era pastor nessa época. Daí ele foi tentar se ilustrar para mostrar que, né? E ele não fez por mal, mas sabe quando a pessoa se embola toda na hora de explicar? Irmãos, Deus é tão bom que Deus usa qualquer um. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Olha, pensa, Deus usou até a mula de Balaão, não vai usar o pastor, não vai. Aí olha que ele falou, não, peraí, não foi nesse sentido que você já tinha falado, né? Mas a ideia é, meu irmão, Deus pode usar qualquer um. Não é verdade? Não significa que essa pessoa está em íntima comunhão com Deus. Ela vai ter que prestar conta de como ela usou aquilo que Deus colocou na vida dela também. Não é verdade? Então nós temos que pensar o seguinte, olha, uma coisa que vai produzir é comunhão. Se, por exemplo, uma pessoa se diz cheia, mas ela não tem comunhão com a igreja, ou ela se acha acima, né, dos outros espiritualmente, sabe que existe um problema que se chama orgulho espiritual, né? Se é que algo desse tipo existe, né? É a pessoa ter aquele sentimento de superioridade. O pessoal é santo, mas eu sou mais. Eu estou num nível espiritual maior. Meu amado, tem um livro chamado A Verdadeira Espiritualidade. E sabe como se manifesta a verdadeira espiritualidade? Quem verdadeiramente é espiritual não se acha santo. Não se acha melhor que outro. Pelo contrário, a pessoa, quando ela se vê diante de Deus, ela consegue enxergar e falar, nossa, é só misericórdia de Deus. Lembra de Isaías? Mesmo livro, ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo, até no capítulo 6, e ele é um profeta de Deus. Quando ele tem ali um encontro com Deus, o que ele diz? Ai de outro? Ai de mim. Ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de impuros lábios, né? E meus olhos viram o
Por quê? Ele vê a santidade de Deus, meu irmão. O homem mais santo, a pessoa que tem o maior grau de justiça aqui nessa terra. A Bíblia fala que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Então, o que faz uma pessoa ser espiritual? Quando ela reconhece a sua miséria, ela reconhece. Quando a Bíblia fala bem-aventurados os pobres de espírito, são aquelas pessoas que elas são humildes, elas reconhecem: Deus, eu dependo da tua graça, eu sou pecador, Senhor, eu não mereço. O Senhor é santo, eu não sou santo. Né? Quando a pessoa reconhece que ela não é santa, que ela não é perfeita, que ela não é melhor que ninguém, meu amado, aí ela está desenvolvendo a espiritualidade. Não é verdade? Porque Deus está olhando e está vendo: isso daí está entendendo por quê. Paulo diz o seguinte: quem lembra desse texto? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe por quê? Quando você é fraco, você é dependente. Quando a gente não se acha forte de Deus, a gente tem que depender de Deus, tem que clamar a Deus, tem que pedir misericórdia a Deus. Mas quando a pessoa acha que ela é muito espiritual, muito forte, muito ela tem a tendência de achar que ela é o suficiente. Que ela está onde está porque ela é mérito dela, porque ela conseguiu, ou porque. Não, por que eu não? Porque eu oro, porque eu leio, porque eu. Não, isso nós temos que fazer. Mas isso não nos faz melhor que ninguém. Isso não nos faz melhor que ninguém. Minha filha morre de medo de novo. Bem, então a gente vê que, amados, nós somos dependentes de Deus. Paulo fala para nós nos enchermos de Espírito, porque nós não conseguimos, até para ter comunhão, meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo agindo no nosso coração. Por quê? Porque, olha, imagina, para amar, para ter paciência, para perdoar, para ser benigno, para ser manso, para ter domínio próprio. Por quê? A gente é muito rápido para falar e tardio para ouvir. A Bíblia fala o contrário, né? Sejam tardios, sendo prontos para ouvir, né? Ouçam primeiro, demorem para falar, sendo tardios para falar, sendo tardios para irar. E a gente é o contrário, né? A gente é pronto para falar, tardio para ouvir e muito rápido para irar, para ficar bravo. Mas assim, nós somos assim, infelizmente. Agora imagina, para ter uma comunhão, vai ter que ter uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Não é possível ter comunhão com o irmão se não amar o irmão. Não é possível conseguir andar em comunhão com ele se não tiver paciência com ele. Aí vai falar que nem o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo, né? Ninguém tem paciência. A gente tem que ter paciência. A gente vai ter que ter bondade no coração, desejar o bem. Vai ter que ser fiel. Não tem que ter mansidão. Não tem que ter controle. Tem hora que a gente tem que ter controle. Tá? Tem hora que é melhor orar do que falar. Conta até 1000, né? 1, 2, 3, vai até 1000, ora e depois. Senão você não consegue. A gente não consegue. Senão, meu amado, é carne mesmo. Vai dominar. Então Paulo está falando da necessidade de sermos cheios. Louvando, falando entre vós, então isso é necessário para a comunhão, para que haja edificação na comunhão dentro da igreja, e também para adorar a Deus. Por quê? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo não vai nos conduzir a adorar a Deus? Então, quanto mais Ele tiver domínio sobre a nossa vida, quanto mais cheio deles nós estivermos, mais adorar a Deus nós teremos. Essa é a realidade. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas ela é cheia para si mesma, então ela não é cheia. Porque aquele que é cheio, ele vai ser impulsionado a não buscar algo para si, a não chamar atenção para si, mas para Deus, a querer adorar a Deus. Não vai ser que nem aquela pessoa andando lá, assim, né? Os holofotes, o pastor entrando na igreja lá com os holofotes, assim, naquela luz. E aí ele andando. Não, olhem para mim, olhem para Jesus. Só que os holofotes estão tudo nele. Na realidade, meu irmão, o nosso desejo, quando a pessoa é cheia de Espírito Santo, não é que o foco seja ela, que ela seja o foco, é o centro das atenções. Ao contrário, ela quer que tudo seja Cristo. Não é. Adoração sincera, autêntica, também louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, a pessoa que é cheia de Espírito Santo, o coração dela ela vai realmente com sinceridade, com verdade,
adorar a Deus. Não é que você fala, tem que adorar por adorar, né? Louvado seja o Senhor, né? Mas glória a mim, né? Não! Louvado seja o Senhor, não sou eu não, é Deus. É para Deus. Tem uma tradução, eu poderia traduzir esse texto da seguinte maneira, ó. Quando eu falo louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, traz a ideia também de fazendo música no coração destinado a Deus. Louvando de coração não é simplesmente repetir uma letra, um cântico, mas é fazer daquilo uma verdade, né? Que aquela letra expressa uma verdade do teu coração para Deus. Paulo está dizendo que isso vai acontecer. Se a gente for olhar dessa maneira, aí a gente começa a pensar que nem toda expressão exterior é verdadeiramente manifestação de enchimento do Espírito Santo. Porque nem sempre a glória vai para Deus. Às vezes a glória vai para o homem. Não é verdade? Então nós temos que, muitas vezes, rever. Tá? Então o que vai produzir? Então vai nos levar, o ser cheio do Espírito Santo vai contribuir para que a gente tenha uma comunhão maior com os irmãos. O ser cheio do Espírito Santo vai também nos levar a adorar a Deus de coração, com sinceridade, querendo realmente oferecer a Deus uma adoração verdadeira. E isso é importante porque a Bíblia diz, meu amado, que Deus está procurando. Você acha que está cheio de gente que adora de verdade o coração de Deus? A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, não de boca. Ou não como Jesus citando Isaías falou acerca do povo de Israel: este povo me honra os lábios, mas o seu coração está longe. Pessoal, Isaías falou isso para a sua época, Jesus cita isso na época dele. Isso aconteceu na época de Isaías, que Isaías fala: o povo adora a Deus de boca, mas não de coração. Aí Jesus, na época de Jesus, já um bom tempo depois, 700 anos depois, Jesus cita esse texto porque a realidade era a mesma. O povo adorava a Deus exteriormente, de boca, para os outros verem. Viu aquela acreditar? Só para inglês ver? Né? Só para a pessoa ver. É que nem o cara que vai vender carro, né? Por que o pessoal quer que você vai à noite ver? Porque não dá para você ver nada, você não vê pinturas, não vê nada, né? Aí você encontra à noite todos os gatos são partes. Então, esse negócio, às vezes, exterior apenas. E aqui está falando que não, que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma das coisas que vai gerar no coração dela é de adorar a Deus de verdade, com sinceridade. E a adoração, meu amado, aqui ele cita cânticos, louvando a Deus, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele citou apenas uma das expressões de adoração. Porque às vezes as pessoas pensam que a adoração é só o momento de cantar louvor ao Senhor. Mas a adoração, ela vai além. Porque eu posso cantar com os meus lábios, mas o meu coração está longe disso aqui. Nem está, né? Estou aqui cantando, ou eu estou pensando no feijão que eu deixei de música. Né? Ou estou pensando na morte da bezerra, né? E não estou com o coração naquilo, não estou nem aí para Deus. E não é só a questão do louvor. É a questão de adorar a Deus com a vida. Verdadeiramente, coração. Deus vê na minha vida, como uma vida de alguém que adora Ele, que ama Ele, serve a Ele. E se a pessoa for cheia do Espírito Santo, esse vai ser um desejo do coração dela. Esse vai ser um desejo do coração dela. De glorificar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Eu pergunto, será que é isso que todo mundo busca? Ou às vezes a pessoa está buscando uma experiência. Experiência a gente pode ter, eu já tive, outros já tiveram. Mas se isso não trouxer uma transformação, ficou só na experiência. Só na, como diz o pastor amigo meu, só ficou na alma. Não trouxe uma transformação no coração. Isso tem que acontecer. Ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que a nossa vida seja cada dia transformada. Transformada. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Olha, meu amado, uma coisa que acontece na vida de alguém que realmente está procurando ser cheio do Espírito Santo, ela vai manifestar uma coisa que se chama gratidão. Tem gente que não tem gratidão. Tem gente que é ingrata.
não tem gratidão por Deus, não tem gratidão por nada. Tá? Tem pessoas que já foi até ajudada, né, por outras pessoas, mas ela acha que ninguém ama ela, que ninguém nunca ajudou ela, e ninguém se importa com ela. Mas a Bíblia deixa bem claro que quem está cheio do Espírito Santo vai ter um coração grato a Deus, vai conseguir glorificar a Deus, dar graças ao Senhor em tudo, né, em todas as situações, não por tudo, é diferente. Eu não vou falar assim, graças a Deus que o meu carro quebrou. Não, não é isso. Mas olha, apesar do meu carro ter quebrado, Senhor, graças a Ti, Senhor. Eu louvo o Senhor, não pelo carro, mas pelo Senhor. Por quê? Porque eu sei que mesmo nisso, o Senhor está no controle. É aquilo que o texto de Romanos diz: todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem de quem ama a Deus. Isso é importante a gente ressaltar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados no seu propósito. Não é? Todas as coisas cooperam para o bem, mas não é porque eu vivo de qualquer jeito. Não, você ama a Deus. Você está procurando servir a Deus, está procurando glorificar a Deus, está procurando viver da maneira que Deus quer e fazer aquilo que Deus quer para a tua vida, mesmo coisas que venham acontecer de ruim na nossa vida, porque infelizmente acontece, nesse mundo, não está fora do controle de Deus. E tudo isso, de alguma maneira, Deus pode usar para o nosso bem. A gente não sabe. Para o nosso bem. É que nem aquela pessoa que de repente, sei lá, pulou o pneu e a pessoa fica muito brava pelo pneu e de repente lá na frente, quando ela passa por um acidente, porque essa é ela, né? Ela não para para pensar, puxa vida, né? Houve um próprio pneu, mas de repente, não sei, pode ser que Deus me livrou dessa maneira. Não sabemos. Mas a Bíblia diz que tudo coopera. Então o que acontece? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai glorificar a Deus, ela vai dar graças, ela vai ter gratidão para o Senhor, mesmo nas piores das circunstâncias. Porque tem gente que é assim, não está tudo bem, glória a Deus, aleluia, oh Deus, provedor, Deus é bom, é santo, aí começa a passar a dificuldade, oh Deus, seu filho, o que está acontecendo? Pô, estou sendo fiel e as coisas estão dando errado, não está dando nada certo, e aí cadê? Não tem mais graças a Deus, glória a Deus, e aí? E se for um momento que está sendo provado, porque Deus também prova o nosso coração. A Bíblia diz isso lá. Deus às vezes pode permitir passarmos por prova para ver o que está dentro do nosso coração. O camarada casa fala, eu te amo, né? Todo mundo novinho, né? 18, tem gente que casa com 18, 20, eu casei com 20, né? Então é muito bonito falar, eu te amo, amor da minha vida, paixão, tarará, e papapá. Aí depois passou 60 anos casados juntos, né? E aí, ama agora também? Oh, essa mulher, nossa, fica falando, esse homem, não só tem que sentar, E aí, continua amando também? Ou quando a pessoa lá não tiver mais a juventude que tinha, e aí, vai continuar amando também? Ou era só naquela época? Então a mesma coisa. E Deus? Deus é só bom quando tudo dá certo? Deus só merece a nossa adoração quando as coisas são perfeitas na nossa vida? E quando as coisas não encaixam, Deus deixa de merecer a nossa adoração? E quando alguma coisa não sai do jeito que a gente gostaria que saísse, será que naquele momento Deus deixou de ser bom? Ou será que mesmo nessa situação Deus ainda tem o controle e se preocupa com a nossa vida e nos ama? Deus permite também, amado. Uma das coisas que acontecem na nossa vida, as lutas que passamos, também é uma maneira de Deus trabalhar no nosso caráter. Deus trabalhar na nossa vida. De Deus nos fazer pessoas melhores. Tem um ditado que diz o seguinte, que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Já ouviu falar isso? O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Sabe o que significa isso? Às vezes a pessoa passa por um momento difícil, tem gente que se endurece o coração, se revolta contra o mundo, contra Deus, em vez de tornar uma pessoa melhor, se torna uma pessoa pior. E tem pessoas que quando passam por momentos difíceis, aquilo amolece o coração da pessoa e ela se torna mais gente, se torna mais humana, se torna mais paciente. Eu vi uma reportagem, estava lendo uma vez na revista Veja, de pais de crianças que passaram por, que têm deficiência, e tem um pai falando assim, olha, meu filho nasceu com deficiência, acho que era sério, e ele falou assim, olha, é uma coisa que antes, quando não era pai, você nem imagina, né, como é que é você ter um filho nessa situação, mas depois que você tem dificuldade, você já começa a olhar para as pessoas, Deus já olha diferente. Antes para mim, não é comigo mesmo, né, é com outro, né, hoje não, já eu consigo me importar mais, eu consigo sentir melhor a dor do próximo. Entende, amado?
Então as experiências, mesmo as experiências negativas, Deus pode usar isso para trabalhar na nossa vida, para nós sermos pessoas melhores. Não é que Deus vai, não, vou dar experiência negativa por ali, por aqui. Não é isso. Infelizmente, por vivermos nesse mundo, nós vamos ter. Isso vai acontecer com todo mundo. Provavelmente. Talvez alguns mais, outros menos. Mas eu tenho certeza que você já teve momentos bons na sua vida, como eu tenho certeza que você já teve momentos difíceis, não é verdade? Todo mundo tem. Talvez eu sou crente, né? Não importa. Se é crente, você não é crente, você está no mundo, você está nesse. Né? E vai ter. Se chover, meu amado. Não é porque você é crente que você não molha. Se você está fora, você molha igualzinho. Ou não é verdade? Igualzinho, não tem diferença nenhuma. A diferença é que quem conhece a Deus, que está cheio do Espírito Santo, ele sabe que tudo, meu amado, está debaixo do controle de Deus. Que nada acontece se Deus não permitir. Não é verdade? Até algo que possa parecer ruim, não que Deus provoque o mal, mas acontece, Deus está no controle daquilo. Deus não perde, Ele pode agir. E eu sei que a minha vida, eu entreguei a Deus, está para cuidar da vida. Deus pode me guardar, como se Ele permitir qualquer coisa que me aconteça aqui, Ele pode me levar de qualquer maneira. Que aquilo que Paulo diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O crente nunca perde. Se ele vive aqui, ele vive para Deus, ele vive com Deus, com luta, sem luta. E se sofrer nesse mundo a ponto até de morrer, ele vai para a glória, onde não tem mais sofrimento, onde ele vai estar na presença de Deus para sempre. Não é verdade? Então você vê a vida de outra perspectiva. Você não vê a vida mais como quem não conhece a Deus. E isso faz com que você possa glorificar a Deus em toda situação. Falar como Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, e nos borrachos não haja vacas, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. Então, nossa, olha, Deus, a minha alegria, a minha gratidão, isso não depende das circunstâncias, não depende das coisas, não depende de nada, depende daquilo que, da minha relação contigo. Não muda. Por isso que é importante, meu irmão, a gente entender: o fato de nós passarmos por problema na nossa vida não muda o fato de que Deus é bom, de que Deus é santo, de que Deus quer o melhor para nós, de que Deus nos ama, e continua nos amando. Continua nos amando, continua se importando com a nossa vida. E por isso que Ele merece a nossa gratidão. Por isso que a Bíblia diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Por tudo. Em todas as circunstâncias. Não pelo problema, mas olha, Deus, mesmo na situação, Senhor, eu sou grato, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu não estou feliz com a situação, mas eu não vou murmurar, não vou reclamar. Sabe o que, meu irmão? Quando a gente murmura e reclama, é como se estivesse falando assim: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que comigo? Por que não com o outro, né? E de certo modo é isso, né? Por que comigo? Se não é comigo, é com o outro, né? Quando é com o outro, a gente não se preocupa muito, mas a ideia é o seguinte: você realmente reconhecer a soberania, o controle de Deus e o amor de Deus em todas as circunstâncias. Sujeitando, aqui é uma coisa muito importante. Esse ser cheio do Espírito Santo vai levar a pessoa a ter o desejo de servir. Quando eu falo sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, sendo submissos uns aos outros, servindo, colocar debaixo, entre aspas, né, do controle, entre aspas, mas a ideia é de servir uns aos outros, com temor de Cristo. Então a ideia é a seguinte: que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vai simplesmente querer ser servida, ao contrário, ela vai querer servir. Ela vai querer usar a vida dela para que outras vidas sejam abençoadas. Então eu não creio, mano, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tenha isso na vida dela. Ela pode ter tido uma experiência, mas se ela está buscando continuamente ser cheia do Espírito Santo, essas coisas vão acontecer na vida dessa pessoa, em maior ou menor intensidade, dependendo do quanto ela estiver buscando a Deus. Agora vamos pensar, para nós fecharmos isso aqui, ó.
que é uma vida cheia do Espírito Santo? Significa o quê? Que nós sabemos mais estar sob o controle de Deus, nós vamos ser guiados por Deus. E isso vai também se refletir nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vai ter os seus relacionamentos também influenciados por isso, dentro da igreja. Vai fazer com que a nossa relação com Deus, a nossa adoração a Deus, seja com alegria, seja com gratidão no nosso coração. Isso vai também mudar a maneira como nós agimos com o nosso irmão. Nós não vamos ver o nosso irmão como alguém que está abaixo de nós. Pelo contrário, nós vamos ver o nosso irmão como alguém que Deus quer que eu abençoe. Eu vou ter o desejo de servir, de ser bênção na vida do meu próximo. Por isso que Jesus ele fala o seguinte, né, que aquele que é maior é aquele que serve, não é aquele que é servido, né? É aquele que serve. E Jesus Cristo sendo mestre. E Jesus era alguém cheio do Espírito Santo, não é? O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não serviu, ele não deu exemplo, não lavou os pés dos discípulos. Ele não veio para servir em vez de ser servido. Ele nos deu exemplo. Então isso vai se refletir na nossa relação com a igreja, com os irmãos. Também, meu amado, vai se refletir no que sai da nossa boca. Porque quando ele disse aqui, diz o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com cânticos, hinos e cânticos espirituais. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, também o que sai da boca dela vai ser diferente. Vai ser diferente. A Bíblia fala que a mudança do coração fala a boca. Então realmente, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, não é possível que vai sair algo para não edificar. Aliás, a Bíblia fala: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa para edificação. Tem coisa que não edifica, tem coisa que não abençoa, tem coisa que... Você sabe que uma palavra mal falada, ou maldita, vamos dizer assim, né? Não bendita, maldita, no sentido de mal falada, ela pode fazer um estrago tremendo, sabia? Às vezes uma coisa que a pessoa falou pode acabar com uma amizade, pode destruir um relacionamento, pode prejudicar um casamento. Não é verdade? Uma palavra mal falada. Então a Bíblia diz que da nossa boca tem que sair palavras que venham edificar, que venham ser bênçãos. E realmente, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não vai querer deixar que a boca dela seja usada para aquilo que não edifica. Pelo contrário, ela vai querer que a boca dela seja usada para trazer comunhão dentro da igreja, para glorificar a Deus, para edificar a vida de outras pessoas. Porque senão, meu amado, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, né? Do que está cheio o nosso coração? Do que está cheio o teu coração, meu amado? Do que nós temos nos enchido? De Deus, do Espírito Santo, que é isso que vai sair de nós. Como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Será que existe uma forma? Será que existe... O que a gente pode fazer? Será que é alguém orando por nós? Não, as pessoas devem orar por nós, né? Mas quem vai fazer a obra na nossa vida é Deus. Quem é que vai agir na nossa vida é Deus. A partir do momento que a gente queira que Deus faça isso. Tem gente que às vezes tem uma fórmula mágica. Às vezes a pessoa ela quer um exemplo, que Deus restaure, sei lá, o relacionamento dela, o casamento. E já viu, eu estou papo dado aqui, né? Eu lembro quando eu nem era cristão, às vezes eu via alguns programas na televisão, programas de cristãos, assim, né? Agora fala assim: aponta um copo aí de água em cima da televisão. Agora dá para mais televisão que minha, né? Tubão, né? Aí orava pela água benta, né? Entre aspas, né? E evangelho, né? Aí você está assim: está com problema no casamento? Tá? Então eu orei por essa água, agora bebe essa água. Pronto, né? Aconteceu uma mágica, né? Agora a tua mulher vai te respeitar, vai ensinar a tua mulher. Isso aí é aquela solução que não exige nada, não exige obediência à palavra, não exige a gente buscar saber o que Deus quer de nós. É aquele negócio, né? Deus, faz um milagre sem eu ter que fazer nada. E não é desse jeito, a Bíblia não ensina desse jeito. Não é verdade? Então a pessoa vai ter que saber como é que Deus quer que você trate a tua mulher, como é que Deus quer que você trate o teu marido. Você está fazendo isso? Está obedecendo a palavra? Está orando ao Senhor para te capacitar, a ser bênção na vida do teu marido, da tua esposa? Senão não muda. Nós somos marido, é que nem a história da aranha, não. Toda vez que vinha um pastor, eu vou encerrar, vinha um pastor lá na igreja, já viu essa história da aranha?
Você ouviu o pastor pregando, assim. Aí toda vez chamava alguém para o pessoal para orar, e sempre tinha a mesma pessoa na frente para o pastor orar por ele. E aí, o que foi, meu irmão? Fala pedido. Pastor, a minha vida está toda embaraçada, está tudo inteirada. Está tudo inteirada, minha vida. E ora para desenterrar. E tá. Aí orava. Outro culto, vinha lá. Momento de oração. Aí o pastor chamou a pessoa, quem quer orar na minha frente? Ela, irmão, pois não, irmão, o que você quer? Mas a minha vida está tudo emaranhada, está tudo inteirada. Está tudo. E toda a vida era isso, e orava e continuava inteirada. Aí teve um dia que ele pegou o sapato, acho que eu não fiz aí, ele foi orar, ele estava com o sapato no chinelo, aí quando o irmão veio, não, pastor, me ajuda com ele, aí, só que de leve, ele bateu assim com o chinelo na testa. Que isso, pastor, tá doido? Matei a aranha. Vou matar a aranha, porque se matar a aranha vai continuar inteirada. Mas a ilustração é o seguinte, olha, não adianta você pedir oração se você não, aquilo que tem que mudar, você não deixar Deus mudar. Né? Se você sabe que, por exemplo, tem coisa que tem que mudar, aí você vai, não, eu preciso ser um melhor marido, ora aí para ser melhor marido, mas se você não obedecer a palavra, não vai mudar nada. Pô, a gente vai morrer de orar e não vai acontecer nada. Não é verdade? Tem que ter uma disposição da pessoa, deixar Deus agir. Porque essa pessoa quer um passo de mágica, não acontece. Não é um passo de mágica, é um trabalhar de Deus. É a pessoa permitir Deus agir na vida dela. Senão, ela vai sempre estar, né? Ora aí para, né? Que Deus me dê sabedoria e graça. Quero ser um profundo conhecedor da palavra. Ora aí, pastor. Então, mas você vai ter, não quero ler a Bíblia, eu quero conhecer. Mas eu quero que Deus coloque. Eu não tenho que fazer nada. Aí não funciona desse jeito. Não é verdade? Não funciona. Também a pessoa quer ser cheia de Deus, ela vai ter que buscar Deus. Como é que você busca Deus? Simples. Não tem uma fórmula mágica. Palavra e oração. Palavra e oração. Quanto mais a pessoa lê a Bíblia, e mais vai se enchendo da palavra, o coração dela vai se enchendo da palavra de Deus, e quanto mais ela vai orando a Deus, mais vai desenvolvendo comunhão com Deus, mais Deus vai agindo na vida dela, mais Deus vai tomando, mais ela vai se tornando consciente de quem é Deus, do que Deus quer para ela, mais vai vindo o desejo do coração dela de servir a Deus, de buscar a Deus. Não tem segredo. O que Jesus fazia, meu amado? Jesus era cheio de... O que ele fazia? Pregava, né? Ele era um homem da palavra, mas quando ele não estava pregando, ele estava orando. Tem segredo? Outro segredo. Palavra e oração. Orar e ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. Se a pessoa não fizer isso, ela vai buscar aqueles métodos, né? Aqueles métodos que não exigem nada de nós. Né? O método mágico. Alguém orar, alguém fazer alguma coisa, uma campanha, e o negócio vai acontecer num passo de mágica, sem eu ter que ter comprometimento de Deus, de orar, de ler a Bíblia na palavra dele, de dedicar tempo a ele. Será que é isso que Deus quer? Creio que não. Toda vez que houve avivamento, salvação, pelo menos duas coisas aconteceram. Um despertamento em relação à Bíblia, as pessoas se voltaram para a palavra de Deus, se voltaram para a oração. Toda vez que houve um agir de Deus, trazendo transformação, confissão de pecado, sempre foi acompanhado disso, a sede de conhecer a palavra, de buscar a Deus, ter comunhão com Deus, de adorar a Deus. Paulo fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Deus espera que nós façamos isso. Bom, quem enche é Deus, né? Agora o que eu faço? O que eu posso contribuir, né? Se é que eu posso contribuir? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar ao meu Deus. E Deus vai fazer, né? Deus vai fazer. Quando? Meu amado, isso aí é tempo dele. A maneira como Deus age, é Deus que age e Ele que sabe. Como faz. O pessoal ali no Pentecostes, Jesus subiu e falou para eles ficarem em Jerusalém orando, né? Demorou uns dias, demorou? 10 dias lá depois, né? Jesus subiu dali 10 dias. Já imaginou? Eram 500, mais ou menos, cerca de 500 pessoas que viram Jesus subir as alturas. Mas dali 10 dias tinha 120, né?
Eu não sei se o pessoal não sabia que era para estar lá, mas eu fico me perguntando, né? Onde estavam os outros 380? Porque eram 500, né? 120, então onde estavam os outros 380? Também viram Jesus subir, falou que era para ficar lá, e quando o Espírito veio, aqueles que estavam ali foram cheios, né? De Deus, da presença de Deus. Mas o que eles estavam fazendo lá? Estavam orando, estavam buscando a Deus. Não é porque eles eram melhores, mas que eles estavam buscando a Deus. E demorou, né? O que Deus já não fez na hora? Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento de agir na vida de cada um. Não é igual para todo mundo. Né? Agora, o desejo de buscar a Ele, amado, é depender de cada um. Né? Você vê que tem gente que tem mais sede, tem gente que tem menos sede. Tem gente que come a Bíblia, tem gente que usa de peso de porta, falando brincando, mas vai depender da pessoa, tanto que ela tem fome. Quem tem fome vai comer mais, quem não tem fome vai comer menos. Se a pessoa tiver muita fome de Deus, ela vai ler mais, vai orar mais, vai buscar mais, e com certeza vai haver uma ação de Deus maior na vida dessa pessoa. Mas aí vai depender de cada um. A única coisa que eu posso falar é busque, leia, ore. Agora, se nós vamos fazer isso, cada um vai fazer isso aqui, e na intensidade vai fazer, aí já não está no meu controle mais. Aí vai depender de cada um. Vai depender de você. Na verdade, no que depender de Deus, pode ter certeza que Deus vai derramar, Deus vai encher, Deus vai agir, porque é isso que Ele quer fazer. Agora, no que depender de você e de mim, meu amado, aí é você e Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus e peça a Deus que coloque no teu coração fome e sede de ler a palavra, de orar ao Senhor. Peça a Deus isso. A gente está fazendo isso tudo na sexta, sabe? Uma das coisas que eu pedi para o pessoal é para ler todo o Gênesis. Mas não é só Gênesis, tá, gente? É Êxodo também, Levítico, Números, Deuteronômio, porque é isso que nós estamos estudando agora. Mas depois eu quero que vocês leiam os outros também. Meu desejo é que você desperte o gosto, o desejo de estar lendo, de estar conhecendo mais, de estar se aprofundando, de estar se enchendo da palavra de Deus. Para que Deus possa estar cada vez mais agindo na tua vida. Eu não sei quanto que nós vamos aprender, do que nós estivermos estudando, mas se com isso eu conseguir, meu amado, que você leia, tire tempo para ler a palavra de Deus, a gente juntos, né? Nós vamos ter mais fome, mais sede, mais desejo de conhecer, de orar. Eu vou estar feliz, porque eu sei que com isso Deus vai poder agir na vida de cada um. Pai amado, Pai santo, peço a Ti, meu Deus, que realmente, ó Pai, o Senhor nos capacite, ó Pai, estamos buscando, meu Deus, ao Senhor, ó Pai. Nos ajude, meu Deus, pois nós reconhecemos, como Paulo assim o disse, nós não sabemos orar, meu Deus, como convém, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele intercede por nós diante de Deus, Pai, os gemidos inexprimíveis, ó Pai. E eu sei também, meu Deus, que é desejo do Teu coração, Pai, que nós venhamos conhecer mais, nos enchermos do Teu Espírito Santo, ó Pai, nos enchermos, Pai, da Tua palavra, meu Deus. Eu peço que Te coloque esse desejo, ó Pai, no coração do Teu povo, da Tua igreja, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que é o Senhor quem coloca tanto querer quanto efetuar, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder, meu Deus, para despertar o desejo, a fome, Pai, o querer, meu Deus. Mas não só o querer, ó Pai, eu sei que o Senhor tem poder para também nos capacitar, ó Pai, a efetuar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Peço a Ti, meu Deus, cada filho Teu aqui, Pai, possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa Te conhecer mais a Tua palavra, meu Deus, possa ter uma vida de comunhão maior, meu Deus, contigo, com a igreja, ó Pai, possa estar louvando ao Senhor cada dia de coração, meu Deus, e ter o desejo de servir na Tua casa, não só a Tua casa, meu Deus, servir para que outros Te conheçam, meu Deus, porque eu sei que isso é consequência,
E é isso que eu peço a Ti, meu Deus. Isso aconteça na vida de cada um, Pai, na vida do Teu povo, Pai. Isso aconteça na vida da Tua igreja, Pai. Para que a manifestação de Cristo, Pai, ela seja real, Pai, na nossa vida, Pai. Ela venha atrair outras vidas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Agradecidos, Pai. Amém. Amado Deus, te abençoe. Que Deus coloque muita sede, muita fome no teu coração. Amém?